Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 4 de setembro. O Ibovespa apresentou aqui uma estabilidade, mais 0,29%, em um pregão onde teve feriado nos Estados Unidos, o giro menor financeiro e também em termos de volatilidade, mas segue dentro de um movimento de subida. Após esse movimento de correção, segue com expectativa aqui ainda de buscar a região aí do topo histórico na faixa de 73.920 pontos. Lembrando, se essa videoanálise, em algum momento da videoanálise, ela estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua audiência. Inscreva-se também aqui no canal, aqui embaixo, você pode clicar aqui para se inscrever no canal, e aqui em cima, nesse card, você pode clicar aí para ver os procedimentos para receber durante um determinado período aí gratuitamente as recomendações aí no seu celular ou desktop. Futuros, gráfico aqui de 60 minutos no mini índice, gerou aqui uma abertura com gap de baixa, mas reverteu aqui para cima, segue dentro de uma tendência de alta. Dentro desse movimento de subida ainda fica mais favorável para buscar a operação na ponta compradora, para gerar algum cenário mais interessante para a ponta vendedora. Ideal é acontecer alguma formação de topo aqui na região abaixo desse nível, ou mesmo nesse nível de 72.930 pontos, sinalização de topo reforça a chance de buscar mais operação na ponta vendedora de day trade. Enquanto continuar dentro do movimento de subida aqui, principalmente rompendo a região de 72.930, vai ficar mais para se buscar operação aí de compra. Gráfico do dólar, dólar também dia com a menor volatilidade, giro mais baixo. Se a gente pegar o gráfico 60 minutos, primeiro o gráfico diário a gente não viu aqui, não teve ainda uma sinalização de fundo no gráfico diário. Se a gente pegar aqui o gráfico de 60 minutos, a gente tem aqui uma sinalização de fundo, é um fundo ascendente em cima desse nível. Então, dentro deste sinal, dentro dessa sinalização aqui do dólar, enquanto não desmontar esse movimento de alta, ou seja, não perder essa mínima, fica mais para se buscar a operação e na ponta compradora de day trade através do gráfico de 10 ou mesmo 15 minutos. Na sequência, só para mencionar aqui no gráfico de 60 minutos, se reverter aqui para baixo, fica mais para se buscar operação aí na ponta vendedora, ou se fizer um movimento fraco aqui para cima no decorrer do pregão e gerar um topo para baixo desse nível aqui, também seria interessante para se buscar a operação na ponta vendedora aí de day trade no mini dólar. PETR4, pregão de hoje, alta de 1,07%, conseguiu aqui fechar acima ali dos R$ 14,03, fechando em 14,17. Segue seu movimento de subida, resistência imediata R$ 14,19, mas com o papel entrando aqui no nível do gap, do forte gap de baixo, tendo como resistência mais relevante primeiro a região dos 14. Eu comentei na última videoanálise uma região aqui na faixa dos R$ 14,75 até uma região de R$ 15 no número redondo, seria o próximo nível mais relevante de resistência para a PETR4. Na Vale 3, pregão de hoje alta de 1,21%, segue dentro do movimento de subida, ainda sem nenhuma sinalização confirmada para baixo, ou seja, segue gerando mínimas ascendentes, ou seja, quem tiver comprado traz a possibilidade de trabalhar com stop ali de proteção pelo menos abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 35,30, enquanto o ativo não gerar sinalização para baixo. Resistência mais visível aqui pelo gráfico semanal, mais próxima, seria na região dos R$ 36,26, região de topo anterior bem visível aqui no gráfico semanal. Braskem, recomendação de compra no pregão de hoje. Se voltasse aqui, ela primeiro já abriu, já rompendo aqui a região dos 38,50, gerou aqui o rompimento dos 38,50, gerando uma máxima logo nos primeiros minutos de pregão em 38,60. Recomendei compra se superasse essa região dos 38,60. Essa compra foi executada, passando aqui, ela fechou com alta de 1,8%, esteve melhor no dia, inclusive entrou no leilão de fechamento próximo da máxima do dia e perdeu força na saída do leilão de fechamento. Então, um ativo que eu passei essa recomendação colocando aqui os valores: 38,61 com stop em R$ 37,98, que é abaixo da mínima deste candle aqui de indefinição. Stop poderia até já trabalhar com stop mais próximo ali do ponto de entrada, para baixo da mínima do pregão de hoje, 38,42, depois desse forte candle aí para cima. O objetivo dessa operação, R$ 39,87, risco de 1,63%, alocando 20% do capital total. O outro ativo que eu cheguei a recomendar compra, CEMIG 4, recomendei compra em CEMIG 4 e CPLS 6. Como a CEMIG 4 executou antes e as duas do setor elétrico, eu optei por cancelar a recomendação da CPLS 6. Então, a execução apenas na CEMIG 4.
A recomendação foi na superação de 8,63, na superação da máxima deste candle, que era tão próximo que, olhando para o gráfico ali de 60 minutos, era um ponto um pouco mais relevante no meu modo de ver, a região aqui de R$ 8,63. Então essa compra foi acionada, ela fechou ainda com queda de 0,35%. Como o ativo tem uma leitura no gráfico diário, que é essa leitura que ela fez esse movimento, ela poderia fazer outro movimento aqui para baixo. Visto isso, traz a chance de se trabalhar com stop mais curto. O stop eu estabeleci abaixo da mínima desse candle, pode ser trabalhado com stop mais curto abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, o stop ficaria em R$ 8,48. Então, uma possível alteração desse stop farei ali no início do próximo pregão desta terça-feira. Então, ativo a outra leitura que me levou mais a fazer a entrada, que em termos de fechamento, um fechamento mais baixo foi em cima desse candle, ou seja, o movimento de correção pode ter parado aqui nesse nível, gerou a primeira sinalização de fundo no pregão de hoje, que não conseguiu confirmar um fechamento para cima dessa região, dessas últimas máximas aqui descendentes, mas é o ativo que traz a possibilidade de fazer algo nesse sentido aqui, um fundo ascendente no gráfico diário, confirmar aí a partir do próximo pregão. Seria interessante para a gente uma abertura aqui, gerando um fundo no G60, conseguindo fechar para cima de 8,63 e proporcionando nova máxima a partir da hora seguinte. Ou seja, essa que foi a hora que acionou a entrada, mas não fez nova máxima na hora seguinte. Então isso seria interessante acontecer em cima de CEMIG 4. Na sequência, então, vamos falar de BBSE3. BBSE3 ativo, que a gente segue dentro de uma posição comprada. Ela fechou aqui praticamente estável, menos 0,21%. O candle foi lá em cima, ela abriu bem o pregão, superando a máxima do pregão anterior, mas se aproximou do patamar de resistência, 28,37, a máxima de hoje 28,35, e perdeu força nessa região. Mas de qualquer forma, a minha leitura é que isso aqui tudo faz parte aí de uma correção e que traz a expectativa de fazer algo para cima aqui. Então, um dos pontos que eu já fiz foi reposicionar, uma das ações que eu já fiz foi reposicionar o stop para baixo da mínima do pregão de sexta-feira, localizado aqui em 27,74. O stop foi reposicionado para baixo desse nível. Outro ponto que pode ser reposicionado para baixo, seja um stop de proteção, em R$ 27,80, seria abaixo da mínima do pregão de hoje. Em NBR3 também temos uma posição em aberto no ativo. Essa compra segue aqui aberta, o stop já tinha sido reposicionado no início desse pregão para R$ 15,05. Já traz também a chance de trabalhar com stop para baixo dos R$ 15,16. Lembrando, a entrada foi aqui em R$ 15,20, na superação dos R$ 15,19. Então, a operação que está em aberto aqui na NBR3. Só voltando aqui, eu não sei se cheguei a comentar, provavelmente não, em relação a CEMIG 4, a entrada foi a 8,64 com stop em 8,40 e objetivo em R$ 9,12. O risco de 2,78% devido à volatilidade um pouco maior desse ativo. A gente aloca menos capital nessa operação, colocando aí 13% do capital total. Depois vamos aqui para Natura. Natura depois está dentro de uma tendência de alta mais forte, vai num processo aqui de correção, algo semelhante aqui a uma flâmula, depois dessa estilingada aqui para cima. Ideal que tivesse até um tempo um pouco maior de correção, mas não descartaria a possibilidade de buscar uma entrada nesse ativo no rompimento da máxima do pregão de hoje, localizado em R$ 29,80. O stop ficaria para baixo da mínima deste pregão. E para a gente fechar aqui, Banco do Brasil, BBS3, formou na sexta-feira um forte fundo aqui no gráfico diário, um fundo ascendente, fechamento com bom candle. O pregão de hoje foi um candle de indefinição, uma leitura um pouco mais de que esse pregão é uma parte aí de uma correção dessa forte alta, dá para perceber isso mais pelo gráfico 60 minutos. Então tem aqui um movimento de correção, se abrir caindo, mais interessante ficaria para se buscar uma compra com entrada com stop mais curto ali pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, uma entrada de fundo ascendente no G60. A outra alternativa seria comprar a superação da máxima do pregão de hoje e trabalhando com stop até para baixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, uma pequena correção lateral, um formato ali algo semelhante a de um retângulo, rompe aqui para cima, stop para baixo ou dessa mínima do pregão de hoje ou da mínima da hora de pregão que romper a máxima do pregão de hoje, que foi de R$ 32,08. Então essa seria a alternativa também de entrada para o próximo pregão. Eu tenho outros ativos anotados que eu já cheguei a comentar em análises anteriores, que eu vou ficar atento aí a partir do próximo pregão, ainda em busca de oportunidades de swing trade na ponta compradora. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.